Olá, senhoras e senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da minha essência. Eu quero dizer para vocês que nas minhas pesquisas todas é que eu digo, não podemos só pesquisar a política, não podemos só pesquisar a astronomia, a sismologia, a vulcanologia, não podemos só pesquisar a geociência, a geopolítica, não só a área médica, nós temos que ter um todo para nós realmente descobrirmos as razões com que nós fomos eternamente, desde o início do planeta até o presente momento, nós temos a impossibilidade de sermos livres. Nós temos aqui segurando as nossas mãos para nós não irmos em frente a um salto quântico, porque existem aquelas cadeias, aquelas correntes que estão impregnadas no nosso subconsciente e nos nossos DNAs, que 10 cadeias foram adormecidas. Então, Júlio Legrazi está fazendo um evento de 3 dias que eu tenho mandado para as pessoas e que vocês podem pesquisar também. Ele dá cursos internacionalmente. Ele abdicou de uma vida de grande sucesso financeiro para se dedicar à elevação das consciências da humanidade. Eu deixei uma vida de grande sucesso financeiro profissional, reconhecida internacionalmente, como dentista, para buscar a física quântica, novas tecnologias. Então, queridos amigos, queridas amigas, através da física quântica, eu pintei quadros, porque eu vi 7 naves nos céus. E comecei a ter a inspiração de pintar seres em amor. Porque o amor é o único sentimento que eleva nossos graus em hertz para nós irmos de encontro a Deus, o Criador. Mas na realidade existe muito mais do que um sistema que a gente vê da pirâmide, que agora que nós estamos descobrindo todas as verdades. Eu descobri que existia um sistema que eu achava que era só do Brasil, mudei do Brasil, fui para os Estados Unidos porque eu vi a diferença de comportamento de um país ao outro. Aqui nós éramos muito mais vários e vários planos reais, vários nomes, várias moedas, juros altíssimos, a incentivo dos bancos que nós gastássemos, mandava um cartão de crédito, mandava 2, tinha uma época que eu tinha 20 cartões de crédito. Até um dia que eu assisti um curso com Laí Ribeiro, há 42 anos atrás, ele veio dos Estados Unidos e deu o primeiro curso de NLP que eu assisti na vida, e ele falou: cartão de crédito não é de crédito, é de débito. E assim nós fomos escravos a vida inteira. Eu comecei a despertar quando eu ia para Nova York, ficava lá 3 meses, vinha para o Brasil, ficava 3 meses trabalhando como dentista, fazendo milhões de cirurgias, e lá eu estudava, eu trabalhava com artes. Então as pessoas lá não me criticavam porque eu era dentista e trabalhava com artes. As pessoas achavam lindo, enquanto aqui no Brasil eu tive que ter um nome para artista e o meu nome para poder me diferenciar, porque as pessoas me criticavam, achavam que eu tinha que estar dia e noite, sábado e domingo no consultório. Eu não podia ficar doente, não podia ter licença, não podia ter férias. E assim eu também fui escrava do meu próprio consultório. Até que chegou um dia, eu estava andando na rua de Ipanema, em frente à Nossa Senhora da Paz. Eu tinha saído da igreja e eu fiquei pensando: tem algo errado com esse país, porque esse sistema não combina com Deus. Juros altos e toda a confusão desse planeta, mas a confusão do Brasil é que eu sabia dela. Então fui definitivamente para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá em 2008, veio a crise imobiliária programada. Aí eu conheci a pirâmide.
a pirâmide, a pirâmide. Só que antes da pirâmide, antes de tudo começar na Inglaterra, em Londres, antes de tudo começar nos Estados Unidos, o petrodólar, tudo que acontece, todas as... né? Existem aquilo que foi antes de tudo isso. Então eu vou falar para vocês que aqui realmente é o começo de tudo, o que vocês irão ouvir agora. Concentre-se em Jesus, nessa nave espacial, nesse ser das Pleiades e nesse casal pleiadiano na Grécia. A Grécia agora está em guerra, está em greve, está em manifestos por causa de um trem também. Então, mas a Grécia é o símbolo, é o berço da nossa medicina. A Grécia é um país de extremas energias, de riqueza, naquelas grutas que você entra, você sente Deus. É um berço da civilização, um país que eu amo também, muitíssimo. Então eu quero dizer para vocês que eu vou ler para vocês um texto e vocês prestem atenção, porque as verdades começam realmente aqui. Então vejamos, vocês podem se sintonizar com as energias dos Pleiades, com as energias taquiônicas do amor, para vocês sentirem como é a vida na Terra e como tudo aconteceu. Existem ciclos de crescimento evolutivo em cada planeta, não só na Terra, mas nos céus. Nós estamos agora encerrando um ciclo. Henrique Luiz Guignatti que está falando. E ele diz, as pessoas perguntam para ele se até o final do ano somente que nós temos para acessar, que não seria justo. Mas o importante é saber que nós tivemos a vida inteira para nós despertarmos e ascensionarmos. Mas o que define mesmo é o seu caráter, a sua conduta ética diante da vida, diante das pessoas. Como você trata os outros todos, e nós envolvemos todos os reinos da Terra. O mineral, o humano, o animal, tudo que nós estivermos em contato, nós estamos em contato com os céus, com seres de dimensões acima. Nós estamos terminando agora esse grande ciclo evolutivo. E com isso determina, pela ordem do Pai Maior, do único e verdadeiro Deus, que agora ou ascensiona, ou ascensiona, ou ascensiona, não tem escolha. Quem não ascensionar, fique tranquilos. Você tem seu ritmo, a sua velocidade, mas Deus te ama assim mesmo. E se prepare então para esses que são mais lentos, que não quiseram ascensionar agora. Existem mais 7 planetas primitivos abaixo do nível da Terra. Quem não ascensionar, quem não tiver vibrações de amor, vai ter que ter outras oportunidades nesses planetas inferiores, porque a Terra irá para a 5ª dimensão. Na realidade, nós tínhamos que ter começado o processo numa única vida, mas nós tivemos que a chance de outras vidas para ascensionarmos. Mas o que aconteceu não foi isso. Na verdade, muito cedo começou tudo. Aquilo que era chamado paraíso, que na verdade era chamado Perdim, quando vieram para cá, não era um Deus apenas, mas deuses criadores, que na verdade, se você pegar e estudar a história, você vai ver a referência nas escrituras. Esqueça o que foi deturpado, esqueça o que foi distorcido, esqueça o que foi tirado da Bíblia. Mas quando fala Elohims na Bíblia, um Elohim é no plural. Deuses, Elohims e Elohim. Quem veio para cá no início foram deuses criadores. Ao todo, 22 raças estelares, das quais foram tiradas o DNA desse nosso humano que nós somos.
O mesmo DNA que criou Cristo Jesus, a Mãe Maria, todos os seres dimensionados tiveram a nossa genética. Jesus se passou muito tempo se preparando numa pirâmide para quando ele auto se entorgou para ser um ser dimensional, filho de Deus, divino, iluminado, um Deus mergulhado num corpo físico limitante, e como o poder emocional está na alma. E todas as maneiras, nós tivemos um processo linear, que nós tivemos os nossos DNAs adormecidos, senão nós seríamos como Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança, deuses de amor. Mas esse Deus de amor tem um Deus que está aqui no momento manipulando. Não é o Deus verdadeiro, mas nós somos deuses em ação, mas não estamos conseguindo, porque o planeta está ainda dominado por outros deuses. Isto é o que o Pai determinar, o que Sananda, que Jesus diz. Se fizeres, acreditares no grão de uma mostarda, farei mais milagres do que eu. Ou seja, ele disse que nós éramos como ele. E nós agora seremos evoluídos. 7 corpos, 7 chakras. Nós sairíamos desse nível linear de vai e volta, de encarnações em encarnações. Nós agora só temos na Terra uma saída: ascensionar. Ascensionar é sair da prisão, da matrix limitante. Porque Jesus Cristo veio para nos dizer as verdades, que nós éramos deuses como Ele. Vamos falar de 2 seres que vieram antigamente chamado Anu Anunnaki. Pai Anun era o nome dele. Ele tinha um filho chamado Enki e outro chamado Emiro. Enki é o nosso Deus verdadeiro, é o que trabalha com as luzes. Enryu era o Deus que não era o verdadeiro. Eles chegaram aqui para fazer escravos, para arrumar outro nome atômico. O ouro atômico, ouro monatômico, era porque a tecnologia dele, os seres Anunnakis, nós somos Anunnakis da luz e Anunnakis da escuridão, como todas as raças, como as pessoas da Terra. Tem pessoas boas e não boas, mais ou menos. Assim são seres dos céus. É uma escolha a fazer. Esses Anunnakis que vieram para a Terra, vieram com uma proposta. Anu, o pai, já era, a ideia dele já era pensar: eles me obedecem, eles me servem e acabou. E o Enryu saiu igual. Enki já pensava diferente. Um ser de luz especial, amoroso, amoroso, amoroso. E diversos ciclos, ele queria fazer alguma coisa na Terra. Qual o processo que foi criado então? A gente nasceu com 12 fitas de DNAs, 12 camadas, com inteligência superior, coração divino, mente divina, visão divina. Nós éramos divinos. Aí Henry foi e disse: não, sabe o que acontece, meu irmão? Diz ele para Enki: você está louco. Essa gente tem que nos servir. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca conhecimentos, ela não pode ser controlada. Então vou tirar 10 camadas de DNAs e vou adormecer, porque não pode roubar as camadas. Tem que adormecer. E foi o que eles fizeram com seres humanos. Sobraram 2 apenas. Então nós viramos um mata-borrão de Deus, ser divino mais impossível de agir. Nós adoecemos, nós morremos e nós, na verdade, a gente só troca de roupa. A nossa alma continua, porque nós somos eternos. Se você vai lá no Antigo Testamento, você verá que Enoque viveu 1000 e tantos anos.
Não era viver 60, 70, 100 anos. Os seres Anunnakis, conhecidos também por serem luminescentes, seres iluminados. Eles são translúcidos de luz, com os 4 metros de altura, muito diferente das pessoas da Terra. Mas aí nós temos também os azuis, de luz também um pouco acinzentados, mas nós temos os cinzentos, que são os Anunnakis, aonde começou toda a história da Terra. E aí veio alguns, já ouviram falar, veio dominar o mundo durante muito tempo. Mas 2 deles já foram retirados, já não estamos mais na prisão inicial. Mas o que significa para você ir para a 4ª ou 5ª dimensão? A 13ª podemos chegar um dia. É o que você faz com a sua vida, como caráter, como ética. De novo, a espiritualidade tem a maior importância, muito mais do que o dinheiro. Deveria ser a prioridade dos humanos. Uma pessoa que não tem acesso à espiritualidade jamais estará na condição de ascensionar, porque não teve condições de saber, pois ele esteve num sistema que o elegeu como escravo. Todos nós temos o sistema que nós vivenciamos. Anos e anos fomos escravizados. Sistemas de vários tipos, escolas espirituais, igrejas, escolas governamentais, todas caixinhas fechadas que os humanos criaram em entendimento e afastam quem eles querem, do nível que eles querem, e um não pode tocar com o outro. Maçonaria, igrejas, não importa. Eles criaram vários grupos. Eles criaram muitas religiões. E o problema é que nós, humanos, fomos católicos às vezes, mas só que Deus não criou religião. Jesus não pediu religião. Religiões estão dentro do pacote criados pelos trevosos. A luz, Jesus não criou religião. Jesus falou egrégora, ele não falou igreja, egrégora, é um conjunto de pessoas que visa a mesma coisa, que vão na mesma direção das luzes e que têm a capacidade de se amar e amar aos outros. O ouro anatômico, eles vieram para a Terra procurar esse ouro para fazerem pó. Com esse pó faziam bolo para comer de ouro, aliado a uma água da vida, que veio de uma árvore que é a salsa ardente. A Bíblia, que é iluminada, que atrai insetos, que polimeriza e que pinga água nos rios. E com isso, eles alcançavam a eternidade. E milhares e milhares de anos e não morriam. 1000 anos no mesmo corpo. Mas eles também são etéricos. Antes, eles adormeceram os nossos DNAs para somente eles serem eternos e dominar a humanidade. O ouro monatômico. Eles estavam sempre à procura dele na Terra, por isso dominaram a Terra. A Terra sempre esteve sob o comando deles. Antes de iniciar este processo, eles começaram uma guerra entre eles. Eles queriam destruir muitos seres da Terra e também destruíram seres deles. Eles então resolveram alguns voltar para casa, voltar para o planeta deles, da região que eles habitavam nos céus, e deixou aqui na Terra alguns seres especiais que estão aqui até hoje para ser despertados e ajudarem a despertar, em que a consorte dele chegava a ter um filho chamado Zida. Nessa geneticista, um dos filhos dele, chamado Marduk, seguiu o tio e o avô. Marduk é que está comandando as trevas até hoje na Terra, no lugar do Emil. Emil acabou
ser preso. E agora, o ano passado, em setembro, eu fui levado até a nave de Enki, ele dizendo, redonda como um planetoide, aonde ele me disse que iria para a Terra agora, em setembro, restaurar o nosso DNA aqui na Terra, restaurar a liberdade desse planeta. Para isso tinha que acontecer o quê? Prender o Enlil, prender o das trevas. E foi diante de todo um conselho da outra confederação intergaláctica de mundos, sob o comando dessa confederação de luz, ele foi colocado diante do julgamento e ele assumiu tudo que ele fez, porque uma coisa esses seres têm, eles são avançados, conhecimentos altíssimos, mas ele não tem espiritualidade, diferente do Enki, que biologicamente tem sabedoria infinita e amorosamente espiritual. Essa a diferença. Ele teve que assumir os erros e aí ele estava preso sob controle, tinha que assumir diante do tribunal planetário que foi feito nos céus. E agora a cereja do bolo, com Enki preso sendo levado diante do tribunal do Pai Maior. Aí Enki está aqui trabalhando na Terra para a salvação. Essa é uma mensagem especial para as pessoas desse tempo, para entenderem que nós somos deuses. Gente que se apresenta dizendo, todos nós temos 22 asas, raças, DNAs de todas elas, que significa que nós temos parte reptilianas, nós temos Graces, nós temos Pleiades, são 22 raças. Então, eles pegaram o melhor de cada DNA dessas raças para nos construir como humanos divinos na Terra. Fizeram 12 cadeias de DNAs. Nós hoje somos seres acima na realidade da 5ª dimensão. Só que adormecendo os DNAs, nós ficamos de 3ª dimensão. Agora nós iremos, nesses milhões de anos atrás que fomos escravizados, esses grupos que vieram desse sistema como os Anunnakis, eles colocaram a gente de 5D para 3D. As pessoas, se não entenderem que nós somos os lemurianos de muita luz, foram também tirados da Terra. Antes da queda de Lemúria, que era todo um continente de luz, era o planeta inteiro. Depois teve a divisão e foi espalhado para todos os lados. Tanto a Lemúria como a Atlântica foram divididas, porque a consciência lemuriana ainda está na Terra. É o conhecimento sagrado de Deus veio dos lemurianos. A lei 5ª dimensão é lemuriana. Aí todo sacerdote de Atlantis, mestre e professores Atlantis são lemurianos. Esses mestres, na cidade de Tesla, no Monte Shasta, eles estão comandando a assistência, eles estão nos auxiliando a alcançar o nosso despertar, que é entender que está nas nossas mãos. Nós temos a capacidade co-criadora, que está sendo devolvida, que nós sentamos, sentimos, pensamos, já existe. Estou aumentando a manifestação sendo co-criadora, a ação co-criadora que nós podemos ter com Deus, qualquer meta, qualquer objetivo, qualquer sonho, nós seremos capazes de realizar na 5ª dimensão. O nosso DNA há muito tempo vem sendo trabalhado. Então, nós devemos ativar os nossos DNAs. Nós devemos seguir esse canal que eu vou dar no vídeo para vocês, para que vocês sigam o Henrique, que vocês terão vendo um processo. Nesses flashes solares, milhares de flashes solares estão vindo sobre a Terra.
para nós sermos seres de luzes. Só tem que tomar cuidado, que às vezes os flashes estão muito intensos e não podem deixar prejudicarem a pele. Nós estamos ouvindo convites, informações da internet horrendas na televisão, rumores de guerra, eventos terríveis. Nós estamos, às vezes, com notícias distorcidas, como, por exemplo, acabarem com a família, incentivarem o uso de DROGAS, como o médico da Globo está falando, que é ótimo usar, usando nas escolas o incentivo. Mas nós temos que pensar que a primeira coisa que tiraram dos nossos DNAs adormecidos foi o ser humano parar de pensar, apenas acreditar em tudo que dizem. Se as pessoas verem na televisão ou nos jornais que secar gelo dá dinheiro, todos farão isso. Assim como aquela ex-presidente acreditou que poderia armazenar ar. A informação, não acreditem em nada, mas pesquisem. Vocês têm que pesquisar todas as áreas da vida. Vocês têm que, por exemplo, usar cromoterapia, que são as luzes, são as cores. Nós podemos usar a NLP, nós podemos usar várias técnicas de nós incentivarmos a nossa mente a não sermos mais escravos. Nós temos que pensar que tudo que nós aprendemos no planeta Terra, a história de Adão e Eva, tudo era mentira. O que eu estou dizendo para vocês não é para vocês acreditarem em mim. Eu vou dar o nome dele, o canal dele, para vocês seguirem, porque este ser é um iluminado na Terra. E também tem outros, como Demis Viana também dá muitas informações dos céus. As informações da Terra são várias. Eu recebo todas do loirão americano. Eu recebo todas dos olhos verdes de águia. Sei que nesse mês de março coisas grandiosas irão acontecer no planeta. Sei que eles estão conectados com os Pleiades. Eu sei que eles estão conectados com os céus, com a Confederação Galáctica de Mundos, com a Federação Galáctica de Mundos, com os Conselhos do 9. Nós temos que entender da política, sim. Nós temos que entender da ciência para não cairmos nessas aventuras. Nós temos que entendermos das relações humanas para que nós não sejamos traídos e enganados por seres que se dizem amigos. Nós temos que entender que a vida é só buscar a verdade. Eu busquei a verdade viajando em vários países, morando um tempo na Inglaterra, morando um tempo na Alemanha, morando um tempo em Mônaco, em Paris, em Portugal. Eu morei em Lisboa, Estoril e Cascais. Ou seja, morei em Nova York, morei em Miami. Tive um tempo em West Palm Beach. Fiz exposições lá no Trump Plaza. Ou seja, eu tive um tempo em Las Vegas, estudei em São Bernardino, na Universidade de Loma Linda, na Califórnia. Então, eu tenho muitas experiências. Eu tive em San Diego, em congressos, fiquei lá para esquiar com um namorado meu. Eu não esquiava, eu só colocava roupa e tirava fotos, porque como a profissão de dentista, você não pode quebrar nada. Eu tinha medo e eu me mantinha com a roupa tomando vinho. Então, a vida é pesquisa. Se vocês não pesquisarem, farão tudo errado. Verdade. Verdade.